vamos para mais uma aula, né? Essa aula que é uma aula de revisão, porém uma aula extremamente importante, não só para você entender a história da formação de Goiás, como também a interiorização de todo o Estado brasileiro, né? De extrema importância pelo fato de que, através da mão desses caras aqui que a gente vai estar trabalhando nessa aula, nós teremos a interiorização do Estado brasileiro, o descobrimento de novas terras, e a formação de diversos estados, através de expedições formadas, algumas vezes de forma particular, outras influenciadas pelo Estado, nesse caso ainda o Estado português. É através da mão desses caras que nós teremos o início da formação dos estados aqui no Brasil. Antes de iniciar a nossa aula, você já sabe do que se trata, né? Nós estamos falando aqui dos bandeirantes, a importância dos bandeirantes para a formação territorial brasileira, mas antes do início efetivo da nossa aula e da discussão de cada tópico desse aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: do ano de 1500 até o ano de 1530, quando os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, nós tivemos um período de 30 anos, aproximadamente. Alguns historiadores acreditam, que o período pré-colonial deve ser considerado até 1534, mas isso é de pouca relevância. A gente trabalha com a ideia de 30 anos apenas para o período pré-colonial, os 30 primeiros anos após a chegada de Cabral aqui na América. Esse período ele é chamado, considerado como um período pré-colonial. E pré-colonial pelo fato de quê? Porque foram 30 anos, os portugueses explorando o litoral brasileiro. Eles explorando de que forma? A gente sabe, isso aí a gente aprende lá nas séries iniciais, que o litoral brasileiro ele é pobre no que se diz respeito a pedras e metais preciosos. O litoral brasileiro ele tem pouco metal precioso e quase nenhuma pedra preciosa. Então, diferente dos espanhóis, quando chegaram lá em 1492 aqui na América, diferente dos espanhóis, os portugueses não encontraram pedras preciosas ou metais preciosos logo de cara. Chegaram aqui, a única coisa de valor que eles se depararam foi com o pau-brasil. Então foram 30 anos do período pré-colonial até que se iniciassem as expedições para o interior, para o centro do país. Não sei se eu trabalhei em sala de aula com vocês, eu me lembro de ter discutido isso em uma turma, que até mesmo através das mãos dos bandeirantes, foi descumprido o Tratado de Tordesilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas, para vocês terem uma noção, o tratado assinado ali em 1494, que dividia as novas terras entre Portugal e Espanha, esse tratado dava direito apenas a uma pequena faixa de terra, onde hoje é o Nordeste brasileiro, para Portugal, uma pequena faixa de terra mesmo. E através das expedições lideradas pelos bandeirantes, esse tratado foi sendo descumprido, e o território nacional, o território brasileiro, ele vai se ampliando. Professor, os bandeirantes descumpriram esse tratado e não houve nenhuma intervenção, até mesmo da Espanha, para tentar evitar o avanço. Naquela época era muito difícil impedir o avanço das expedições portuguesas aqui no território nacional, no território brasileiro. Por que era muito difícil? Não existia imagem via satélite. O único meio de navegação aí de transporte, na verdade, entre o continente europeu e o recém-descoberto continente americano era a navegação, eram os navios. Então, o controle do avanço dessas expedições era basicamente ou quase impossível. Então, professor, os bandeirantes descumpriram o tratado. Por que os espanhóis interviram? Não existia essa noção, essa ideia de espaço geográfico como nós temos hoje. Através das mãos dos bandeirantes,
território nacional foi se formando, ele foi tomando a característica que existe nos dias de hoje. Tá? Os bandeirantes, galera, eles também eram conhecidos como sertanistas ou paulistas. Tá? Eles eram carinhosamente conhecidos como sertanistas ou paulistas, porque era através da mão desses bandeirantes, né, que seria descoberto, seria desbravado o sertão brasileiro. Tá? Eles iriam desbravar, eles tinham essa função de desbravar o sertão brasileiro. A sua importância, a principal importância, aquilo que eu falei, a principal importância dos bandeirantes é a questão da expansão territorial. Analise o Tratado de Tordesilhas da forma que ele foi escrito originalmente. Olha, analise o tamanho que seria o território nacional caso os bandeirantes não tivessem desbravado o interior do Brasil. O Brasil se resumiria em uma pequena faixa de terra onde hoje fica o Nordeste brasileiro. Tá? O Brasil não teria as dimensões que tem nos dias de hoje. A principal importância dos bandeirantes é, sem sombra de dúvidas, a expansão territorial. Tá? Tipos de bandeiras, nós temos 3 principais tipos de bandeiras. Ah, professor, existia um grupo exclusivo com uma única função? Não, tá? Nós tínhamos as bandeiras de apresamento, que tinha a função de capturar e prender índios. Aquela ideia, né, de que a mão de obra indígena não foi utilizada, tire isso da sua cabeça. Nós tivemos a escravidão do índio aqui, sim, tá? A princípio, né, escondido da igreja e do Estado português, porque a igreja acreditava que o índio deveria ser catequizado. Posteriormente, até mesmo, inclusive, alguns padres católicos, padres jesuítas católicos enviados em missões, tem registro de que os mesmos mantinham índios em regime de escravidão. Então, essas bandeiras de apresamento tinham a função de prender os nativos. De exploração, galera, as bandeiras de exploração tinham a função, tá, como o próprio nome diz, de buscar novas fontes de metais preciosos. Um exemplo aí, as bandeiras lideradas, né, aqui para o interior do Goiás, né, para o interior de Goiás, tinha a principal função, tá, de buscar novas reservas de metais ou pedras preciosas. E as monções eram as bandeiras que realizavam o comércio agora dentro da colônia, tá? Tanto no litoral quanto no interior da colônia. As monções eram as bandeiras, eram lideradas por bandeirantes e tinha a única função de realizar comércio dentro da colônia. Entradas. As entradas eram expedições também lideradas por bandeirantes, porém de caráter oficial. As entradas elas eram organizadas e financiadas pelo governo português, tá? Diferente, né, das expedições das bandeiras que tinham a função de prender índio, buscar novas reservas de metais preciosos ou ouro, até mesmo realizar comércio aqui dentro, né, da colônia. As entradas, muitas vezes com o mesmo objetivo, elas eram financiadas pelo governo português. Tá? E a maioria dos bandeirantes, daqueles que lideravam essas bandeiras, essas expedições, eram homens pobres. O porquê disso? Para você desbravar um novo território, você não vai pegar um milionário, tá? Alguém que tivesse muita riqueza na época e colocar para liderar uma expedição dessa, porque era arriscado. Tá? Não pensa que o europeu, o português, o espanhol chegou aqui na América e não entrou em conflito com os nativos. Não era algo simples de se realizar. Então, uma característica bem interessante, a maioria dos bandeirantes, dos líderes dessas expedições eram pessoas pobres, porém aventureiros, em busca de quê? Em busca de riquezas. Caso eles encontrassem, né, uma nova jazida ali de diamante, de ouro, ou qualquer outro metal ou pedra preciosa, tá? O líder dessa expedição teria a sua porcentagem, se tornaria um cara extremamente rico, né? Além de rico, famoso, assim como diversos nomes a gente pode citar aí ao longo da história do início do período colonial aqui no Brasil. A importância desses caras para a formação do Estado,
não só do estado de Goiás, é que eles são os principais agentes de expansão territorial. São aqueles que vão descumprir o Tratado de Tordesilhas, tá, assinado entre Portugal e Espanha, são eles que vão descumprir esse tratado e iniciam um processo de interiorização e formação dos estados aqui no Brasil. Ok? Grande abraço. Na próxima aula a gente vai avançar o conteúdo. Fiquem com Deus e até mais.